dia a todos. Seja muito bem-vindo a mais um FIE Talks, realizado pela FIE em parceria com a ABIN. Sou Adriana Guidi, gerente da FIE, e tenho o prazer de receber vocês aqui hoje para falarmos de tecnologias e soluções para o futuro da indústria produtiva. Esse é um dos temas que a FIE aborda, seguindo a missão de acompanhar a evolução do setor elétrico e eletrônico. E a missão de apresentar como o setor colabora para que as empresas de diversos segmentos sejam mais eficientes e produtivas. Bom, esse é nosso propósito e será visto na FIE de 2021, que ocorrerá nos dias 20 a 23 de julho no São Paulo Expo. Mas aqui, no FIE Talks, vamos antecipar os principais temas, trazendo muito conteúdo e conhecimento. Hoje, mais do que nunca, o momento atual pede processos que possibilitem menor custo, agilidade, sustentabilidade e tecnologias avançadas e precisas. Tenho certeza que essas palavras fazem parte do planejamento e estratégia de muitas empresas. Por isso, hoje vamos falar de uma poderosa solução, a manufatura aditiva. Para isso, tenho a honra de receber nossos convidados. Carlos Oddi, Rafael Haddad, Rafael Galdino, Thiago Raimundo e Wagner Cornelius. Muito obrigada pela participação de vocês e bem-vindos. Mas faço questão de apresentar um a um, vamos lá. Em nome da ABIN, Rafael Haddad, vice-diretor de automação da ABIN e Digital Leader Brasil para as indústrias de processos da ABB. É o porta-voz da ABB para tecnologias e na indústria 4.0. Carlos Oddi, responsável por P&D e sustentabilidade da Flex do Brasil. É responsável pelo FIT, Instituto de Pesquisa, que tem em suas operações um centro de excelência em manufatura aditiva. Thiago Raimundo, mais de 10 anos de experiência em processos de manufatura aditiva, passando por desenvolvimento de aplicações em grandes clientes de vários segmentos. Atualmente, na HP Brasil, como gerente de desenvolvimento de negócios no mercado de manufatura aditiva e impressora 3D. Wagner Cornelius, gerente comercial da área de impressão 3D e manufatura aditiva da SKA. Com mais de 12 anos de vivência no mercado de tecnologia, colabora para que as empresas tomem decisões mais rápidas e assertivas, melhorando a conexão entre as engenharias de produto e de processos. E o nosso mediador, que também tem um vasto conhecimento nessa área, Rafael Galdino. Atualmente é professor do INSPER, possui mais de 15 anos de experiência em atividades industriais e no desenvolvimento de trabalhos de pesquisa em manufatura avançada. Esse é o nosso time. Antes, para começar, gostaria de pedir para o Rafael Haddad, em nome da ABIN, um panorama geral do cenário atual da área de automação da indústria elétrica e eletrônica. Bem-vindo, Rafael. Bom dia, obrigado. Bom dia a todos. Espero que vocês e as suas famílias estejam bem, de saúde e seguros. De modo geral, a indústria eletroeletrônica passou por momentos difíceis, principalmente no mês de abril. Porém, acredita-se que o pior já passou. A ABIN, ela representa 11 áreas do complexo eletroeletrônico, tá? Desde equipamentos de infraestrutura, energia, até bens de consumo, tecnologia de informação e comunicação. No mês de julho, a sondagem que a ABIN faz, né, de conjuntura da indústria eletroeletrônica, mostrou o segundo mês consecutivo de melhora nos indicadores, nos principais indicadores, né? Quando a gente olha isso combinado com outras fontes de dados, os resultados são bem favoráveis, né? Então, por exemplo, a gente já tem alguns indicadores de produção do IBGE que eles estão melhorando. Os indicadores de confiança da CNI também estão indicando uma melhora. As exportações estão aumentando e o nível de emprego também, né? Então, quando você olha especificamente para a automação, houve mercados em que o impacto, né, da Covid foi muito forte, né? E ainda tem uma pequena melhora. E tem outros mercados que se não houve uma queda acentuada, porém existe uma preocupação do mercado
porque esses mercados eles têm uma reação que pode demorar até 1 ano para ter esses impactos. Mas, de modo geral, né, a situação requer um pouco de atenção, mas já tem uma perspectiva de melhora. É isso, obrigada, Haddad. Antes de passar a palavra para o professor Rafael Galdino, quero lembrar que durante a transmissão ao vivo, você que está nos assistindo pode enviar algumas perguntas para os nossos convidados acessando o box do Q&A. E ao final nós vamos selecionar algumas perguntas e as demais, aquelas que nós não conseguimos responder ao vivo, poderão ser respondidas no blog da FIE. E também durante a transmissão, faremos algumas perguntas para vocês que estão nos assistindo. O resultado será divulgado também em nossas redes, tá bom? Professor Rafael Galdino, muito bem-vindo e muito obrigada novamente. Olá, bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite. E vamos lá. Eu queria começar fazendo uma breve introdução, então, sobre essa tecnologia, né, que a gente vai falar um pouquinho hoje, que é a manufatura aditiva. Bom, quando a gente fala de manufatura aditiva, né, o próprio nome já diz, né, é uma manufatura que visa adicionar material. Então, o que a gente está pensando aqui é em construir uma peça, construir um objeto, adicionando material, né? Se a gente comparar, por exemplo, com um processo bastante tradicional, que é a usinagem, na usinagem a gente remove material com cavaco, né? Que é o cavaco que sai dessa peça. Então, seria uma manufatura subtrativa, né? Na manufatura aditiva, na verdade, a gente vai construindo a peça, construindo esse objeto através de camadas. Essa tecnologia é uma tecnologia relativamente nova, apesar de ter aparecido pela primeira vez na segunda metade, ali no final da década de 80, né? E ela foi específica por muito tempo para a questão da prototipagem, até conhecida como prototipagem rápida. Então, você imagina que eu tinha um modelo, né, esse modelo virtual, um modelo CAD, e para fazer a prototipação sem ter que construir todo um sistema de produção, um sistema de manufatura, você simplesmente imprimia essa peça e aí vem o termo impressão 3D. Né? Eu, particularmente, penso que essa tecnologia é uma tecnologia que tem um potencial realmente enorme de transformação e de inovação, né, para o nosso mercado, né? Por que isso? Por 3 fatores principais que eu avalio, que é a manufatura aditiva é uma tecnologia que nasceu digital, né? Então, você imagina que já da necessidade de fazer essa prototipação, de ter esses protótipos, né, você parte de um modelo CAD que já está no computador, já está dentro de um modelo digital, né, e a partir daí você vai construindo, você divide essa peça, divide esse modelo CAD em várias camadas, em vários slices e vai construindo ela camada por camada, né? E essa possibilidade também confere a essa tecnologia uma característica de não ter as mesmas restrições dos processos convencionais. Então, dá a ela também um potencial transformador de inovação bastante interessante, né? E, além de tudo isso, ela permite uma coisa que é a reciclagem das peças. E a gente vai falar e abordar isso um pouquinho mais com o nosso time de especialistas daqui a pouco, né? Agora, essa tecnologia é uma tecnologia que nasceu lá na década de 80, né? Claro que passou por um período bastante importante de pesquisas e continua, né? Na academia a gente continua fazendo pesquisas acadêmicas sobre o tema de manufatura aditiva, mas ela já tem uma abrangência bastante interessante no mercado, né? E é sobre isso que nós vamos focar ainda mais com os nossos participantes aqui, os nossos colaboradores, né? E aí eu gostaria já de começar com a primeira pergunta para todos aí, né?
pensando, então, na inserção da manufatura aditiva nesse mercado em que vocês estão inseridos, né? Quais seriam as principais lições aprendidas nesse novo cenário, né? Para que esse processo de inovação colaborativa, usando manufatura aditiva com os clientes de vocês. Eu gostaria de começar com o Carlos Oddi. Carlos, bom dia. Bom dia a todos. Obrigado, Adriana. Obrigado, Rafael, pelo convite. Deixa eu só contextualizar, falar o que é a Flex. A Flex é uma empresa pouco conhecida, apesar de ser uma empresa grande. Então, o que a Flex faz é manufatura, basicamente, de eletroeletrônicos para grandes clientes mundiais, né? Então, uma empresa que aqui no Brasil tem cerca de 10 mil colaboradores, 3 plantas em Jaguariúna, Sorocaba e Manaus. Então, a gente atende, faz aí produtos como impressoras, notebooks, mainframes, máquinas de cartão de crédito, painéis solares, então uma gama bem variada. E aí falar dos desafios, então, desse cenário, né? O que é um novo cenário para a gente, né? O que esse ano trouxe de novo cenário? Acho que 2 coisas principais. O fato da pandemia gerar lockdowns em alguns lugares do mundo e também a questão aí macroeconômica e também regional de Trump bloqueando algumas áreas da China. Né? Então, o que isso traz de desafio, né? As cadeias que são normalmente organizadas de forma linear, ou seja, um bloco de desenvolvimento de produto lá na cidade X, um bloco de produção de peças na cidade Y, um bloco de montagem de produtos na cidade Z ou na região Z. A gente descobriu que isso pode ser um pouco frágil. Então, citar no nosso exemplo mesmo, um dos principais produtores de peças para a gente fica em Wuhan, a cidade que foi o epicentro, aí, o começo da pandemia, que teve lockdown durante muito tempo. E aí, como é que conecta essas coisas, né? Como o próprio Galdino falou, a tecnologia de manufatura aditiva é uma tecnologia digital, uma tecnologia muito fácil de ser colaborada e é uma tecnologia que permite a manufatura de maneira distribuída, não de maneira centralizada. Então, eu acho que esse novo cenário, o cenário desse ano, ele traz esse alerta, que a gente não pode ter mais uma cadeia pouco resiliente, a gente tem que ter uma cadeia mais resiliente, uma cadeia em que os nós não sejam conectados de maneira linear, mas que eles sejam interconectados e que eu possa transformar o desenvolvimento de produto que é feito de uma cidade para outra com mais facilidade do que eu faço hoje. Hoje, muitas empresas, durante esse ano, passaram um aperto de falar, olha, eu vou ter que fechar a fábrica porque não tenho mais suprimento. E eu não vejo esse cenário mudando para o futuro. Eu vejo esse cenário, outras pandemias podem acontecer, acho que os desafios aí também de país bloqueando, etc. e tal, devem continuar. Então, agora, a gente precisa também, do ponto de vista de manufatura aditiva, pensar um pouco diferente. O que eu vejo muito ainda são as pessoas falando assim, deixa eu bolar o produto da maneira tradicional e deixa eu fazer ele com manufatura aditiva. Isso não funciona. Você aproveita 0,5% do potencial. Então, o desafio também para as empresas como a nossa, de design de produtos, é pensar desde o início que a gente não vai ter mais as restrições geométricas ou de resistência de materiais tradicionais, a gente vai ter outras restrições que são bem menores, tanto do ponto de vista do produto quanto do ponto de vista do ferramental, que também pode ser feito através de uma manufatura aditiva. Acho que esses foram os principais aprendizados aí, Eudino. Legal, muito legal. E para vocês, Haddad, como tem sido isso? Bom, para mim, né, quando a gente tem que pensar nesse tipo de solução e tecnologia, a gente tem que pensar em termos de cooperação, né, entre pessoas, entre empresas e tecnologia. Né? As empresas terão que fazer parcerias entre si para que o produto para o cliente, seja ele industrial ou não, tem que atender por completo
a demanda do cliente, né? Então, por exemplo, quando a gente olha muito o mercado de automação, por exemplo, né, a gente fala muito no, né, OT e IT. O que é isso, né? Eu trago a conectividade para dentro da minha automação tradicional, né? Do ponto de vista da tecnologia, eu vejo alguns pontos de cooperação, por exemplo, a robótica com a manufatura aditiva, em vários aspectos. Então, igual o Carlos falou, o primeiro deles, a manufatura aditiva pode ajudar em fazer o ferramental, tipos de garra, manipulador para o robô. Em outro, pode utilizar robôs de médio e grande porte para fazer objetos ainda maiores, né? Então, existe casos onde o robô imprimiu uma ponte, né? E ele foi imprimindo a ponte, vamos dizer assim, sob o rio, né? E outros casos, por exemplo, o robô fazendo um barco de plástico, né? Até no começo agora de setembro teve uma estudante de engenharia que ela até acho que vai representar o Brasil numa uma competição dos BRICS em termos de inovação, onde ela desenvolveu um sistema de impressão de casas, né? Você imprime a casa em 24 horas, né? Então esses são alguns pontos que a gente precisa ver. E o que é o ponto-chave disso, né? É a colaboração. Pois, se a gente for pensar, né, nas empresas que trabalham com robótica, né, você tem os profissionais que você precisa colaborar com outros tipos de engenheiro civil, de estrutura, navais, artesãos, designers. Então, não é simplesmente vamos dizer, eu domino a tecnologia de robótica, que eu vou ficar fixo no meu mundinho, né? Então eu vou ter que ter uma visão mais abrangente, né? E tudo isso para quê, né? Para que o resultado, né, desse produto seja um produto inovador, né? De uma forma muito mais eficiente e muito mais rápido que foi feito no passado. Então, na minha visão, é mais ou menos essa sobre essa tecnologia. Legal, obrigado, Haddad. E para vocês aí, Thiago, na HP, como tem sido essas lições aprendidas? Bom dia a todos. Primeiro eu queria agradecer a Bini pela figura da Adriana, Rafael também por estar nos direcionando aqui. Vai ser um prazer para nós estar falando um pouquinho sobre a tecnologia e desmitificando um pouco algumas questões dela, né? Em relação ao momento que nós passamos e estamos passando ainda, né? E todo o aprendizado que foi feito aí durante esse tempo. Eu acho que o Carlos chegou a fazer um comentário bem interessante, que foi em relação ao redesign, né? Eu acho que tudo começa em relação ao redesign das peças em manufatura tradicional. Então, a HP, lá no começo da pandemia, acho que para quem não sabe, o centro de 3D da HP, de excelência de 3D da HP, fica em Barcelona. E a Espanha foi um dos focos principais da Europa, né, em relação à pandemia. E esse centro de 3D da HP acabou desenvolvendo muita aplicação voltada para o combate ao Covid, para o auxílio nas linhas de frente do combate ao Covid. E foi tirado muito proveito disso, muito aprendizado disso. Qual foi o principal aprendizado? Foi algo que nós já estamos vindo implementando de alguns anos para cá, que é a questão do redesign, né? Nós chamamos de DFAM, que é você pensar para a manufatura aditiva. Então, isso começou a ser feito um pouco mais incisivo durante o início da pandemia e durante ela. Então, nós desenvolvemos aí alguns dispositivos, desde EPIs até respiradores, ventiladores pulmonares, né, voltados para produção em uma média e até larga escala para manufatura aditiva.
E isso, então, refletiu dentro da HP. E não só dentro da HP, hoje eu posso dizer o seguinte, que a maioria dos nossos clientes aumentaram o consumo de matéria-prima devido a esse pensamento. Conforme o próprio Carlos Lodge disse, fica difícil você começar a importar, trazer peças de outros lugares. Então, você tem que começar a pensar com as tecnologias que você tem em casa. E quem tem a tecnologia de 3D, e aí é principalmente uma tecnologia como a da HP, a MJF, que consegue dar escala para algumas produções, você consegue desafogar alguns gargalos. Tem um cliente nosso global, por exemplo, que ele existem algumas plantas deles, né, que usam a tecnologia, e uma delas é aqui no Brasil, e eles passaram a ser o principal consumidor de pó dessa tecnologia globalmente, comparado com as outras plantas, né? Para vocês terem uma ideia. Então, isso para nós assim, trouxe muito ganho. Nós começamos a enxergar realmente a grande vantagem da nossa tecnologia em relação a dar escala para a produtividade, né? Quebramos um pouco o paradigma de impressão 3D apenas para protótipos, né? A HP ela foca muito mais para produção, e essa foi a nova realidade que a gente enxergou. A gente enxergou então essa realidade o que está acontecendo. Os clientes estão enxergando que eles precisam utilizar a tecnologia que eles têm em casa, seja ela de manufatura aditiva ou alguma outra manufatura tradicional, porém em produções locais. E isso nos deu muito fôlego, nos deu muita visibilidade. Cada vez mais nos procuram, nos buscam para tirar dúvidas, para entender mais as aplicações. Durante todo esse tempo aí de 6, 7 meses, nós desenvolvemos novas aplicações para principalmente desafogar esses clientes que já têm a tecnologia em casa. Uma delas eu até gostaria de comentar também é wire harness, que são os chicotes elétricos, né? Então, hoje, a grande parte da indústria de eletrônicos, automotiva e até terceiriza esse tipo de serviço, começou a utilizar a tecnologia de manufatura aditiva para auxiliar no desenvolvimento deles. Então, o lead time caiu, conseguiram até desenvolver algumas peças finais voltadas para chicotes elétricos. Então, foi essa realidade que a gente se deparou e a gente está vivenciando agora. A gente está começando a colher muitos frutos em relação a isso, porque a indústria em si começou a enxergar as possibilidades que ela consegue ter com a tecnologia de manufatura aditiva. Legal, bacana. Obrigado, Thiago. E, Wagner, como tem sido para vocês aí na SK? Obrigado, Rafael. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo aí nas suas casas, nas suas empresas, e também a Adriana, da RID, e também a você, Rafael, do INSPER, pelo convite, e a todos os colegas aí que com certeza vão agregar bastante valor nessa discussão aqui de hoje sobre manufatura aditiva. E eu acho que o momento é muito apropriado para a gente falar sobre tecnologias digitais, entre elas manufatura aditiva. A SK trabalha já em torno de 10 anos com tecnologias de manufatura aditiva, então a gente pegou aí várias fases da impressão 3D manufatura aditiva, né? Quando ainda era uma tecnologia desconhecida da grande maioria, inclusive da grande maioria das indústrias. Depois também passamos pela fase da entrada das impressoras de baixo custo, as impressoras para hobby, né, que as pessoas podem comprar e ter em casa, inclusive. E agora nós estamos vivendo uma outra fase que é de uso da manufatura aditiva para a produção de peças em escala industrial. Não só mais para a produção de peças dentro da engenharia ou para prototipagem rápida, como era no passado. Sobre a pergunta, né, qual a nossa qual a experiência, né, a lição que a gente aprendeu durante esse período agora de pandemia, com certeza foi o impacto na cadeia de supply chain e como a manufatura aditiva pode ser uma aliada para você mitigar esses impactos e também melhorar o seu tempo de respostas. Todos vocês devem ter visto aí
várias face shields, várias fabricadas por manufatura aditiva, várias peças de reposição, de manutenção de respiradores e outros dispositivos médicos também que foram utilizados na pandemia. No começo, praticamente tudo era feito por manufatura aditiva, porque é a tecnologia que dá a resposta mais rápida, que a gente precisava naquele momento, a gente precisava de uma resposta rápida. Então, a tecnologia mais apropriada para isso foi a tecnologia de manufatura aditiva. Depois, algumas coisas foram sendo aí também feitas pelos métodos convencionais, como usinagem, ferramentais foram desenvolvidos para injetar também alguns dispositivos médicos e face shields, mas muito antes, né, desses processos convencionais estarem desenvolvidos, a manufatura aditiva já estava entregando peças para a linha de frente, né, e para o combate ao Covid. E esse mesmo tempo de resposta também é um benefício que as indústrias, que as empresas que tinham a manufatura aditiva puderam usufruir, porque a importação foi impactada. Então, se as empresas estavam acostumadas a importar produtos, a importar peças de manutenção, foram altamente impactados pela pandemia, baixa disponibilidade de voos, custo logístico aumentou. A gente tem casos aqui na SK que a gente pagava antes da pandemia $4 por quilo transportado e no auge da pandemia chegamos a pagar $15 por quilo transportado. Então, isso impactou demais em custo logístico. E você continua tendo os mesmos problemas para resolver dentro da sua empresa, mesmo durante a pandemia. E muitos desses problemas puderam ser resolvidos de uma forma muito mais rápida através da manufatura aditiva. Quando você não depende de uma importação, de uma logística ou de um fornecedor terceiro que está fechado, né, porque está localizado numa cidade onde foi epicentro da pandemia. Se você tem uma ferramenta dentro de casa como a manufatura aditiva, ela pode ser uma tecnologia também complementar às que você já tem para você resolver esses problemas que surgem no dia a dia dentro das nossas empresas. Legal, obrigado, Wagner. Eu queria passar para a segunda pergunta, então. A gente sabe que todo o processo de manufatura, né, ele pode ser visto de duas formas. Ou um processo tecnológico, né, em que a gente modifica a forma, por exemplo, de uma peça para que ela tenha uma determinada função, mas também como um processo econômico, né, em que a gente adiciona valor àquela determinada peça, aquele determinado objeto. E na visão de vocês, eu queria saber qual é o papel da manufatura aditiva na criação de valor, então, para os clientes de vocês. E dessa vez eu provoco o Tiago. Tiago, como tem sido para a HP? Desculpa, estava em mute aqui ainda. Rafa, de novo, durante todo esse período que nós passamos, né, nós nos reinventamos também. Acho que essa é a palavra, né? Porque você trabalhar de casa, não ter contato com clientes, que eu acho que essa é uma grande dificuldade desse normal que a gente está passando agora, isso nos atrasa e nos impacta muito em desenvolvimento de contas, desenvolvimento de clientes, né? Como é uma tecnologia que requer muito o tato, né? A pessoa precisa estar pegando as peças, analisando, olhando, testando, colocando em linha alguma delas, né? Principalmente as peças voltadas para peças finais, né? Para aplicações finais de prototipagem ou mesmo de linha de montagem. Então, foi um pouco difícil, não vou mentir para vocês. Nós passamos aí por um período de readaptação, onde a SK também teve um papel muito importante aí de estar sempre mantendo o contato com os clientes, sempre estar tentando engajar os clientes de alguma maneira, né, principalmente da base instalada que nós já temos aqui no Brasil, desenvolvendo conteúdo virtual, desenvolvendo algumas apresentações, tentando da melhor forma possível, tá tentando mostrar ou apresentar ou até enviando algumas peças para os clientes quando for necessário, né? Mas, no geral, eu acho que nós plantamos muita coisa durante esse tempo. Não foi fácil, mais uma vez, foi bem
complicado, porém bem dinâmico. Porém, uma coisa que eu percebi, nós melhoramos a forma de nos relacionar com os clientes. Por mais que essa forma seja virtual, como nós estamos realizando aqui, por exemplo, se tornou um pouco mais fácil acessar alguns clientes. Então, isso nos proporcionou uma abertura maior em algumas contas, em algumas portas. Nós tivemos acesso em diversas áreas. Então, te dou um exemplo, por exemplo, quando nós tínhamos acesso a 1, 2 pessoas apenas por reunião, agora, dependendo do cliente, dependendo da conta, a gente consegue reunir numa sala virtual 10, 15, 20, 50, 100 pessoas, como já reunimos uma vez, para estar falando um pouco da tecnologia. Então, assim, eu vi com bons olhos, eu acho que o Wagner também vai conseguir estar posicionando legal também, o pessoal da Flex também não acho diferente, e nós conseguimos, sim, manter um bom relacionamento, manter um bom atendimento, um bom fluxo com os clientes, novos clientes, os clientes que nós já temos, e conseguimos cobrir bem esse gap que ficou do contato one-on-one que nós tínhamos. Talvez ficou até um pouquinho mais próximo em relação ao número de contatos que nós temos com os clientes, o número de visitas virtuais que nós estamos realizando com clientes. A HP, por exemplo, ela para se adaptar também a esse normal, ela criou uma plataforma online onde a gente consegue levar virtualmente o nosso cliente para dentro do centro de 3D lá de Barcelona. Então, a gente consegue estar juntando um grupo de clientes e levando virtualmente lá dentro. Então, tem alguém lá que vai fazer um tour virtual, a nossa presença também virtualmente falando, explicando, tirando dúvida. Então, isso nos proporcionou manter esse apoio, essa proximidade dos clientes um pouquinho mais próximo, né, do que esse normal poderia ter nos tornado, né, que seria pessoas frias, distantes, clientes cada vez menos engajados com a tecnologia. E como a HP, a tecnologia de 3D da HP, ela é bem recente no Brasil, ela é recente no mundo. Para quem não sabe, ela foi desenvolvida e entregue, começada a ser comercializada em 2016. Então, são 4 anos aí praticamente. Aqui no Brasil, 1 ano e meio, quase 2 anos que a gente está comercializando esse tipo de impressora. E voltando a falar do Brasil, então, foi um pouquinho difícil, porque a gente está numa fase ainda de ramp-up e de desenvolvimento de mercado. E quando a gente começou a engatilhar, começou a andar com algumas contas, algumas apresentações bem importantes para nós, a gente teve essa quebra de ritmo e a gente começou a se reinventar. Porém, as coisas fluíram, vem fluindo muito bem. Acho que da melhor maneira possível a gente está conseguindo cobrir, agora voltando um pouquinho mais à atividade. E, de novo, voltando lá à tua primeira pergunta, as empresas começaram a perceber a necessidade da tecnologia e principalmente aonde aplicar dentro de casa, né? E isso nos tornou um pouco mais próximos e um pouco mais engajados aí em muitas contas, em muitos clientes. Legal, Thiago. E Wagner, como tem sido para a SK? Vamos lá. A indústria já estava em transformação antes mesmo da pandemia, né? Em várias áreas, em várias frentes, né? Vou citar aqui algumas, né? A maioria das empresas já estava migrando de um mundo físico, né? De um estoque físico de produtos e peças para um mundo mais digital, com peças digitais, né? Que podem ser transportadas digitalmente de um local para o outro. A logística também antes da pandemia, já estava em transformação também. Muitas empresas já estavam procurando o desenvolvimento e a fabricação de peças de uma forma mais localizada e não global, né? Hoje a gente depende muito do transporte global de peças na fabricação dos nossos produtos. E também o time to market. Quando a gente fala de time to market, normalmente a gente associa a desenvolvimento do produto, desenvolver o produto mais rápido. Mas, na minha opinião, o time to market também está diretamente ligado à rapidez dessa empresa em adaptar as suas linhas de produção. Durante a pandemia,
a gente teve vários clientes, principalmente na área de produtos de higiene pessoal, que resolveram lançar novos produtos. Então, tinha um refil de sabonete líquido de 500 ml, resolveram lançar o de 900 ml, em função da demanda. E aí isso gerou a necessidade de adaptar as linhas de produção. Como você adapta se você já não consegue trazer um componente de outro país com tanta velocidade? Se o seu fornecedor de peças está fechado por causa da pandemia. Então, os nossos clientes que já faziam uso da manufatura aditiva conseguiram adaptar muito mais rapidamente as suas linhas para colocar esses novos produtos no mercado e aproveitar as oportunidades que a pandemia trouxe, né? Não foi só coisa ruim, trouxe coisas boas também. Então, essa transformação da indústria, de certa forma, ela foi intensificada durante a pandemia e os clientes que já faziam uso da manufatura aditiva já tinham a cultura da manufatura aditiva inserida na cultura da empresa, né? Se beneficiaram, conseguiram aproveitar algumas oportunidades que surgiram dentro da pandemia. E outra coisa que a gente percebeu também é que muitos executivos que não pensavam em manufatura aditiva, né, sofrendo aí com esses desafios da pandemia e dessa transformação industrial, colocaram a manufatura aditiva também na agenda. Colocaram a manufatura aditiva na agenda. Tá? E hoje em dia, a manufatura aditiva já não é mais uma tecnologia que com aderência só à indústria automotiva ou à indústria médica, que são, né, as indústrias que normalmente a gente associa à manufatura aditiva. Hoje, empresas de todos os setores, automotiva, médica, dental, bens de consumo, automação, bebidas, qualquer setor já pode fazer uso da manufatura aditiva para promover melhoria contínua nas suas fábricas, né? Digitalizar estoques, tanto de produtos quanto de peças de manutenção. Então, a gente está com uma expectativa muito boa aí agora para os próximos meses, né? Em relação ao aumento aí, né, dos usuários de manufatura aditiva, principalmente aqui no Brasil. Legal, bacana saber disso. E, Carlos, como tem sido aí para vocês na Flex essa questão do papel da manufatura na criação de valor para os clientes? Bom, eu falo aqui mais como usuário da tecnologia, né? A gente tem, dentro das operações aqui no Brasil, a gente tem, dentro da manufatura aditiva, as 3 principais tecnologias, FDM, SLA e MJF. Né? Eu acho que tem alguns pontos, né? O primeiro é a velocidade de criação de novos produtos. E essa velocidade, eu acho que dá para explorar algumas coisas dentro dela. Não é só a velocidade do design, o design digital e tal. A gente pode também pensar na redução de número de peças, de partes, de produtos, né? Então, tem casos aí de mercado que reduziram, por exemplo, equipamento de aviação de 852 peças para 12 peças fabricadas. Quando a gente fala isso, não fala só do tempo de produção, mas imagine você relacionando com 800 fornecedores, ou sei lá, dezenas de fornecedores diferentes, essas dezenas de fornecedores diferentes, dezenas de processos de compra, de contratos, processos burocráticos que envolvem isso, e transações logísticas, etc. e tal. Quando você simplifica o número de peças, você simplifica todo esse arcabouço, que aqui, tecnicamente, falando como engenheiro, a gente às vezes não se preocupa, mas talvez seja um dos principais tempos aí de elaboração de produtos, né? Qualificação do fornecedor e tal. Então, acho que esse é um ponto importante a ser considerado, a diminuição do número de peças, a diminuição consequente de fornecedores, do tempo de relacionamento com isso. Existe também a parte de ajustes, todo produto requer ajustes. E o ajuste, na mesma linha da velocidade de criação de novas geometrias, o ajuste numa tecnologia de manufatura aditiva, ele é muito menos impactante. Você faz de uma forma muito mais fácil, muito mais integrada. Outro ponto de acrescentar valor é para produtos de baixo volume.
Produtos de baixo volume, assim, hoje baixíssimo volume, já são viáveis de fazer via manufatura aditiva. Com algumas tecnologias, por exemplo, a MJF permite já resistência estrutural nas peças. Então, aí guardado algumas limitações aí de acabamento superficial e tal, a gente já consegue fazer bons produtos com isso. Então, produtos que não seriam nem pensados anteriormente, vamos pensar assim, né? O cara começa a pensar lá em um produto eletrônico, plástico, para fazer 200 unidades. A hora que se pensa no custo de molde dessas 200 unidades, você desiste de fazer o produto. Não vai dar business case. Mas com manufatura aditiva, isso acaba dando business case. Outra coisa que agrega no nosso caso lá específico Flex, né? A gente é um grande montador de produtos. Ferramentas com geometrias, vamos chamar aqui de geometrias esquisitas, que a gente não pensaria em fazer uma ferramenta, uma chave de fenda com 3 pontas, alguma coisa assim. Mas aqui é para um uso específico de uma montagem específica e que reduz o número de touches, que a gente chama na manufatura, para montagem. Então, acaba melhorando também a ergonomia e velocidade no processo de montagem. E o último ponto, eu acho que é tradicional, aí é a customização de produtos, né? A gente pode fazer a customização de produtos de uma forma muito, muito fácil. Então, para mim, são esses, da prática nossa lá de uso, são os principais pontos em que a manufatura aditiva agrega valor. Legal. E eu queria aproveitar a sua experiência, Carlos, para tocar num ponto também na questão de como essa inovação que a manufatura aditiva traz, né? Como que ela impacta, então, para a sustentabilidade e, enfim, esse conceito de economia circular? Isso é legal pensar, porque o tema de sustentabilidade, com a pandemia, ele acelerou também. Né? É um tema que até os maiores fundos de investimento do mundo estão pressionando para que as empresas tenham aí políticas de ESG. Agora, pensar assim, o que gera impacto ambiental no nosso processo de manufatura? No nosso de eletrônicos ou no automotivo ou nos outros? Tem uma regra que é mais ou menos assim, 75% do impacto ambiental de uso de energia e emissões de poluentes está na extração e no refino da matéria-prima. E 25% do impacto está na produção de peças. Então, qual que é a chave para diminuir o impacto ambiental? É reduzir o consumo de matéria-prima. Quando a gente fala em manufatura aditiva, a gente está falando em usar somente o material necessário. Somente o material. E ainda com a questão da liberdade geométrica, a gente pode fazer estruturalmente peças muito mais leves, com muito menos material, do que seriam por métodos tradicionais de usinagem ou moldagem. Então, assim, usar menos matéria-prima é a chave de tudo para a sustentabilidade, para a economia circular. Outro ponto é que esse material, dependendo da tecnologia aí, ele pode ser continuamente reciclado. Dentro das operações da Flex, a gente tem uma unidade de economia circular que se chama Syntronics. Lá a gente transforma lixo eletrônico em matéria-prima para novos produtos. E uma das formas que a gente faz simplificadamente, a gente derrete o plástico e a partir desse plástico derretido faz o filamento para manufatura aditiva. Então a gente pega um produto eletrônico, obviamente tem um processo ali tecnológico complexo, de desmontagem, separação, limpeza e tal, mas a gente cria o filamento e cria novas peças. Aquela nova peça pode ser depois reciclada novamente, feito um novo filamento, injetado novamente. Então, essa é uma maneira que eu acho assim, ainda tem as limitações de resistência estrutural e tal nesse caso, mas é um modelo ideal em que a gente não vai precisar mais afetar o meio ambiente tirando matéria-prima, porque eu uso continuamente essa matéria-prima. E é o conceito básico de economia circular, né? De não gerar mais lixos ao meio ambiente. Então, todo resíduo ele acaba sendo input para o processo seguinte. Legal, bacana. Eu queria complementar um pouquinho o que o Carlos trouxe sobre a questão da sustentabilidade e chamando atenção no que eu tinha comentado no início da minha fala, né? Ou seja, a manufatura aditiva, como ela nasce digital, né? E aí até o pessoal já comentou isso, ela
propicia essa possibilidade da manufatura descentralizada, né? Então, a gente pode separar o projetista, né, que está pensando no projeto de uma peça da fábrica. Então, teoricamente, eu posso estar aqui em São Paulo, projetar uma peça que vai ser impressa lá em Manaus, por exemplo, Face Shield, a gente viu alguns exemplos nesse sentido. Essa manufatura descentralizada, o que tem que ver com sustentabilidade, né? Se a gente pensar na cadeia de suprimentos, a gente está, em alguma medida, economizando energia de levar essa peça do ponto que ela foi desenvolvida até o ponto que ela vai ser utilizada, né? Então, se já tem que levar a peça fabricada, daqui a pouco você tem um estoque, e esse estoque não é consumido, vira resíduo no final. Então, aí tem um ponto interessante da manufatura aditiva ser digital e ser descentralizada, permitir essa descentralização com a questão da peça ser fabricada próxima do uso, que eu acho interessante também frisar com relação à sustentabilidade. Com relação às restrições, né, o Carlos colocou bem, né, você pode pensar em usar menos material, a peça fica mais leve, né, e ao ficar mais leve também, a gente pode pensar num design diferente, né, e esse design diferente leva a peça, talvez, com nervuramentos internos que por usinagem seriam impossíveis, né, a uma resistência mecânica, talvez, a propriedades mecânicas que são superiores à sua peça original. O que tem que ver com isso, com sustentabilidade? Eu posso estar pensando em aumentar o ciclo de vida. Então, além de eu diminuir o uso de matéria-prima, eu estou aumentando o ciclo de vida daquela peça. Estou postergando o descarte ou o reaproveitamento dessa peça. E, por fim, que eu falei lá na minha fala inicial sobre a reciclagem, nós temos hoje tecnologias que permitem não só a gente imprimir uma peça, né, do zero, mas também que eu possa partir de uma peça que já existe e adicionar material a essa peça. E aí tem dois fatores. Eu posso pensar em reciclagem, né, por desgaste. Então, você tem lá uma turbina, por exemplo, que sofreu desgaste na utilização, e ao invés de eu descartar essa peça, eu uso manufatura aditiva para reciclá-la. E posso pensar também no design, né? Então, a partir de um novo design, de um novo produto, vamos pensar num ferramental. Em vez de eu construir um ferramental do zero, porque mudou o produto final que aquele ferramental vai ser aplicado, eu posso resgatar esse ferramental e adaptá-lo para as modificações de design do produto final. Então, e aí eu acho que a gente fecha esse ciclo interessante de contribuição na inovação dos processos de manufatura, que a manufatura aditiva pode trazer, né, e sempre com foco na sustentabilidade e no conceito, né, de economia circular. Eu acho que isso é bastante relevante. E outro ponto que eu acho que é muito bacana, que a gente vem discutindo aqui, é a questão da manufatura aditiva não estar mais especificamente aplicada à prototipagem, sim, a peças finais, né? Então, quando a gente pensa nisso, logo vem à cabeça, e como que fica a questão da automação, né? Então, como que a automação pode ajudar, né, nesse processo todo? Eu queria lançar, então, uma quarta pergunta aí, de como a automação em todas essas fases do processo industrial poderiam, então, influir na produtividade e competitividade dos negócios aí. E aí eu volto com o Haddad. Qual que é a sua visão aí, Haddad, na ABB? Bom, para a nossa indústria, né, ter uma competitividade global, a gente precisa produzir com mais eficiência, otimizar nossas linhas de produção e antecipar possíveis problemas de manutenção. Além disso, cada vez mais o consumidor final ele quer produtos que não sejam mais padronizados.
Então, e sim produzidos especificamente para ele. Então, nesse ponto, vemos que a digitalização e a utilização de novas tecnologias irão ajudar a nossa indústria. Se a gente for pensar no desenvolvimento de um novo produto, por exemplo, um carro ou qualquer outra coisa, quanto tempo se leva para desenvolver o layout, no caso do carro, o motor, os acabamentos internos, os testes da linha de produção. Então, tudo isso consome muito tempo, muito dinheiro, são recursos de pessoas para atingir o objetivo final, que é você entregar o produto no lançamento. Para isso, o que a gente precisa? Né? A gente precisa que as pessoas trabalhem com cooperação. E, além disso, utilizar soluções digitais, como Digital Twin, a manufatura aditiva, robótica, sistemas de gestão integrada, junto com manutenção, e tudo isso sincronizado. E o que acontecerá se, por exemplo, a gente fez todo esse desenvolvimento, tudo correto, porém, quando chegou o produto para o consumidor final, foi 5 anos, e já esse produto já não tem a aderência, né, ou a necessidade, ou aquilo que o consumidor final quer. Né? Então, isso aí resulta em totalmente perda por parte da empresa. Né? Então, o que é a minha visão, a visão de outras empresas, é que o futuro para as empresas de sucesso só será promissor para aquelas que conseguirem produzir com qualidade, com rapidez e com flexibilidade, atendendo às demandas individuais do cliente. E é isso que todas as nossas empresas têm essa tecnologia para prover para o mercado, para as indústrias. Essa, mais ou menos, é a visão que eu tenho da automação em si. Bacana, legal, Haddad. E para vocês, Wagner, como tem sido isso? Eu vou pegar o gancho da pergunta anterior, onde foi falado de bastante de design para manufatura aditiva. Vou tirar o meu plano de fundo aqui para poder mostrar algumas peças para vocês que exemplificam isso que foi falado antes, tá? E eu entendo que isso também está diretamente ligado à automação, porque quando a gente pensa em automação, a gente também pensa em peças mais leves, peças mais ergonômicas, com formas únicas, né, para automatizar algum processo ou alguma linha. Então, aqui tem um exemplo, por exemplo, de manufatura aditiva. Então, originalmente isso aqui era um bloco, obviamente, ou que pode ser usinado, ou que pode ser moldado por injeção, e uma manufatura aditiva me permite fazer formas, né, que eu não consigo fazer através de outros métodos. E nesse caso aqui, a peça cumpre a mesma função do que a peça original. Então, tem a mesma durabilidade, tem o mesmo desempenho, cumpre a mesma função, porém, extremamente mais leve e com um consumo muito menor de material. Então, dá para dizer que é uma peça muito mais verde do que a peça original. Entrando na parte de linhas de produção, acho que a própria Flex deve ter vários exemplos parecidos com esse. São uma garra usado numa linha de produção, numa indústria farmacêutica. Originalmente era um conjunto montado com várias peças, então diferentes fornecedores, diferentes códigos, ainda tinha um processo de montagem, e por manufatura aditiva virou uma peça única, onde eu tenho os canais internos. Então entra uma mangueira de ar comprimido aqui e a garra fecha, movimentando o produto ou a peça de um local para outro. Aqui um outro exemplo, também uma garra com ventosas. E originalmente isso também era um conjunto formado por várias peças. Eu tinha as mangueiras do ar comprimido passando por fora da peça. Agora os canais foram desenhados dentro da peça. E a tecnologia da HP permite que eu retire o pó que fica aqui dentro desses canais para permitir depois a passagem do ar. E outro exemplo de design para manufatura aditiva é essa peça que ela até parece meio estranha, tem essa linguinha aqui, isso é um duto.
é utilizado num equipamento da Siemens, se eu não me engano, e essa peça foi otimizada topologicamente. Deixa eu virar ela aqui. Por incrível que pareça, essa geometria, do jeito que vocês estão vendo aqui, esquisita, é a que traz para o produto o melhor desempenho, a melhor passagem aqui do ar e do fluido dentro da peça. Também uma peça que só pode ser feita por manufatura aditiva. Então, em termos de, agora respondendo a pergunta, né, de automação, quando a gente pensa em automação, a gente pensa em robótica, a manufatura aditiva está diretamente ligada e pode ser uma aliada, tá? Uma tecnologia facilitadora da automação e da robotização das fábricas. Pensando, o Haddad deve concordar comigo, o peso da peça que vai ser manipulada mais a garra vai impactar no robô que essa empresa tem que adquirir para fazer essa operação. Dá para mexer no peso do produto? Dá. A gente pode, talvez, trabalhar o produto para baixar um pouco o peso dele, mas se ele é fabricado por métodos convencionais, a gente tem as restrições que a gente já conhece, né? Talvez poderia ser a manufatura aditiva utilizada para você promover um redesign desse produto e passar a fabricá-lo por manufatura aditiva para você ter uma peça mais leve. Mas acho que o principal impacto da manufatura aditiva nesse caso seria a fabricação das garras. As garras, na verdade, o que elas têm que ter elas precisam acompanhar a forma do produto que vai ser manipulado. O restante eu tenho a liberdade para fazer estruturas vazadas como essa, né? Diminuindo o peso das garras, e isso vai impactar também se essa operação pode ser feita por robô, em função do peso, peça mais garra, né? E vai impactar também no modelo do robô, às vezes um modelo mais caro ou mais barato de robô para cumprir aquela operação. E além da manufatura aditiva, aqui na SK também a gente possui diversas outras tecnologias, né? Na parte de eletrônica, na parte de elétrica, na parte de simulações. Então, uma pergunta que se faz normalmente quando a gente fala de design para manufatura aditiva é se essa peça ela pode ser simulada, testada virtualmente, né? Para a gente comprovar se ela vai aguentar, né? E vai cumprir adequadamente a função que ela deve cumprir. Então, hoje a gente já tem ferramentas de simulação acessíveis hoje para a indústria, para que as indústrias possam fazer a simulação de peças que posteriormente serão fabricadas por manufatura aditiva e validar esses designs, essas peças por manufatura aditiva antes de qualquer investimento, né, em fabricação de peças ou desenvolvimento de processos. Legal, bacana, Wagner. E o Thiago, como que vocês veem a questão da automação aí na HP? Eu acho que em relação à automação, o Wagner conseguiu cobrir muito bem, né, mostrando até alguns exemplos aí de peças que a própria HP desenvolveu junto com alguns clientes. Agora, assim, internamente, dentro da HP, nós utilizamos muito a nossa tecnologia para automação das nossas linhas. Então, desde a linha de embalagens, por exemplo, até a linha de produção de alguns equipamentos da HP, tem muita automação, como qualquer linha de produção, e nós utilizamos a tecnologia da HP de manufatura aditiva para otimizar essa linha, né? Os impactos que a gente vê aí nessa utilização da manufatura aditiva principalmente no desgaste dos robôs, né? Porque você consegue colocar uma peça que consegue aliviar 30%, 40%, 60% do peso em alguns casos, você então consegue sim melhorar a vida útil desse braço robótico ou dessa linha de montagem que nós temos. Não só isso, falando aí também nessa parte de peças que a gente consegue tá repondo ou mesmo produzindo, existem muitos equipamentos da HP hoje vindo para o mercado com peças impressas em 3D. Então, são peças finais dentro de equipamentos para uso final do consumidor. O Wagner mostrou um exemplo legal ali de redução de massa.
existe uma peça que ela pode ser considerada de automação, porém ela é de automação dentro de uma impressora da HP. É uma impressora 2D de grandes formatos da HP. E existe um bloquinho dentro dela, só para exemplificar para todo mundo, existe um bloquinho de alumínio dentro dela, e esse bloquinho ele pesava, não me lembro agora, mas pesava algumas gramas. E era um carro de impressão que movimentava da direita para a esquerda, e existia um desgaste muito grande de correia, motores, até quebra de alguns componentes em campo, né? E o que a HP fez? A HP, junto com a tecnologia de manufatura aditiva, foi reduzindo a carga, reduzindo o peso, reduzindo a massa desse componente, e a gente chegou num componente hoje que tem 10, 15% do peso que tinha o original. Então, qual foi o impacto disso? Primeiro, no desgaste então dos outros componentes dessa linha de produto, nós conseguimos melhorar a automação desse carro de impressão. O outro é o impacto ecológico, né? Então a gente reduziu a massa de carbono. Então ficou uma peça muito pequena, muito simples, perto da peça usinada que nós tínhamos antes. Então aí tem toda a parte de sustentabilidade também que a HP consegue impactar com a redução de peso, com redesign, com desenvolvimento de peças voltadas para a manufatura aditiva. Falando dessa parte também de sustentabilidade, a impressora da HP, né, falando um pouquinho da linha de impressoras da HP, de 3D, é uma impressora que pode ser considerada sustentável até um certo ponto. Por quê? Porque ela consegue utilizar basicamente 100% da matéria-prima que está inserida dentro dela. A matéria-prima que não é utilizada para impressão volta para a impressora e é utilizada para a impressão seguinte. Então, a gente consegue ter um ciclo de reciclagem quase 100%. Por que eu falo quase 100%? Porque sempre tem uma perca de pó que cai um pouquinho ou que deixa um pouquinho a superfície suja que a gente tem que estar removendo. Então, não chega a ser 100%, mas chega a ser, não sei, 95% da utilização desse pó. Então, é uma impressora muito voltada para a sustentabilidade. A HP em si é uma empresa muito sustentável, né? Junto com a Flex, por exemplo, a gente consegue fazer a reciclagem de quase todas as impressoras e outros componentes plásticos que retornam para a Flex, né? Ela está fazendo aí a reciclagem disso e sendo transformada em outros componentes plásticos, até mesmo para as impressoras ou até mesmo para outros componentes, como o próprio Carlos Oddi disse, de filamentos para outras impressoras mais básicas, né, de manufatura aditiva. Então a HP ela tem voltado aí uma força muito grande para esse lado de sustentabilidade e também para a parte de automação, tanto da própria linha da HP como desenvolvendo com alguns clientes aí. O Wagner citou a Siemens, né? A gente tem uma parceria muito forte com a Siemens em relação a desenvolvimento desse tipo de componente para automação, ou até mesmo com alguns softwares da Siemens que a gente consegue otimizar o desenvolvimento desses equipamentos, né? Dessas garras robóticas ou dessas ventosas que nem o Wagner mostrou. A gente está bem munido aí, desenvolvendo bastante coisa legal aí para esses dois temas aí que foram citados. Legal, show de bola. E Carlos, você quer complementar com alguma experiência de vocês aí como usuário? Quero sim. A gente está falando aí, né, como a automação ela impacta na competitividade, né? Eu falei no início, né, a Flex está acostumada a fazer equipamentos eletrônicos, computadores e tal. E o nosso conceito é que os elementos tecnológicos eles têm que trabalhar em conjunto com os elementos humanos, né? Aquela ideia da indústria 4.0. Então, a tecnologia, só a automação em si, por si só, ela não resolve. Ela tem que estar integrada no modelo em que as pessoas tomem decisão, que as pessoas sejam informadas e continuamente isso realimente o nosso ciclo produtivo. E daí, como é que a gente mede a competitividade? Eu acho que em casos extremos é mais fácil de ver isso. E a gente viveu um caso extremo esse ano, né? O governo chegou para a gente em determinado momento da pandemia e falou: Flex, vocês têm volume de produção grande, a gente precisa que vocês ajudem a fazer respiradores. A gente nunca fez respirador na vida. A Flex não é um site de produtos, equipamentos médicos. Mas aí a gente já tinha uma planta que tinha automação num bom nível, que tinha os sistemas num bom nível, que tinha rastreabilidade num bom nível.
que tinha toda a parte de organização de supply chain, num bom nível, mais ou menos nessa linha que eu falo, né, os elementos tecnológicos conectados com o elemento organizacional aqui. E o resultado foi que, entre o governo nos lançar o desafio, conectar com as empresas nacionais, né? Então, o desafio era mais ou menos o seguinte: as empresas nacionais de respiradores faziam algo em torno de dezenas de respiradores por mês. E a gente precisava aumentar isso de dezenas para milhares. Entre o governo lançar esse desafio e começar a sair respirador da linha da Flex, foram 4 semanas. Então, em 4 semanas, a gente construiu uma linha, a gente conectou essa linha nos nossos sistemas, conseguiu fazer toda a parte de rastreabilidade de peças, produtos e tal, que é importante para a parte médica, conseguiu aprovar esse processo junto à Anvisa de uma forma temporária, mas ainda conseguiu aprovar, e conseguiu aí colaborar com mais de 5.000 respiradores para hospitais, para unidades móveis no país. Então, por que isso foi possível? Porque a gente tem um nível de automação razoável, e a gente, inclusive, usou aí manufatura aditiva para fazer alguns dispositivos, algumas coisas assim. Então, a gente usou tudo que dava em termos de tecnologia para conseguir viabilizar, e a gente conseguiu viabilizar. Então, assim, eu acho que é fundamental ter a automação e fazer o máximo uso dessas tecnologias, o melhor uso dessas tecnologias para a competitividade mesmo, né, para a produtividade e tal. E esse exemplo extremo mostra que a gente conseguiu, né? E a gente ficou muito orgulhoso na Flex de conseguir fazer isso. Curiosamente, outros sites da Flex no mundo que já tinham a parte médica, eles conseguiram produzir depois da gente. Então, a gente foi mais rápido. Por quê? Porque o nosso nível... Isso é engraçado, né? O nosso nível de automação e conexão aqui no Brasil é maior. Em geral, a gente está em top 5, top 3 no mundo, dentro das plantas da Flex. Então, o nosso nível aqui no Brasil é bem alto. Legal, incrível ver o que gente preparada, engajada e com tecnologia consegue fazer, né? Muito, muito legal. Adriana, temos aí algumas perguntas agora conseguiram selecionar. Vamos lá. Sim, na verdade, nós recebemos várias perguntas através do nosso Q&A. Por questão de tempo, vai ser muito difícil a gente conseguir responder todas. Muitas já foram respondidas e outras até respondidas durante o debate. Eu queria passar, eu sei que o Rafael gostaria de complementar aí algumas perguntas, e gostaria também de ver se o Tiago, eu sei que a gente falou muito sobre sustentabilidade, economia circular, caso queira complementar algo, eu tenho certeza que isso vai responder aí algumas perguntas. E depois podemos seguir, caso para os comentários finais, ou caso queiram complementar com alguma informação. Rafael, eu acho que agora então fica com você e depois para o Tiago, pode ser? Do Haddad? Desculpa, é verdade, temos dois. Rafael Haddad, você que queria complementar com alguma apresentação. Acho que você pode seguir. Obrigada. A gente tem alguns vídeos aqui, até um que é com relação, se não me engano, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. E aí a gente pode comentar alguma coisa sobre o caso. Só um instante. Vocês querem ir respondendo algumas perguntas do Q&A? Eu quero aproveitar, inclusive, como foram muitas perguntas, deixar tranquilos que nós vamos organizar para responder através do blog, tá? Então, caso alguma pergunta não foi respondida, pode ficar tranquilo que nós posteriormente vamos passar isso para todos os convidados e traremos a informação para vocês, tá bom?
Tiago, você tinha um comentário com relação à sustentabilidade e economia circular. Eu acho que vale. Sim, sim. Um tema bastante discutido no nosso chat. Eu acho que vale aí o seu comentário. Sim, sim. O comentário, na verdade, eu acabei fazendo ele durante a resposta em relação à automação, né? Comento de novo, não tem problema algum. A linha de impressora da HP, de manufatura aditiva, ela é bem autossustentável, né? Acho que foi esse o comentário que eu quis dizer. Não só isso, a HP, como eu já disse, utiliza bem os recursos da Flex com essa questão de sustentabilidade, né? Com a parte de reciclagem, reaproveitamento das impressoras e de alguns insumos que são levados para lá, reciclados e colocados em outros equipamentos. Então, foi feito já esse meu comentário, mas eu agradeço você, Adriana, por retornar aí a palavra para mim. Obrigado. Eu queria fazer um comentário, gente. Pode seguir, Odd. Aqui tem bastante pergunta que eu estou olhando relacionada ao custo. Eu acho que o custo é uma coisa importante a ser considerada, né? E aí eu vou passar a minha visão, e daí eu acho que dá para tanto Wagner quanto o Thiago complementarem. A gente tem algumas iniciativas, por exemplo, que são de transformar um produto que já era feito numa manufatura tradicional para a manufatura aditiva. Isso vai sair mais caro, não tem dúvida. Não tem dúvida, não precisa nem ver o volume, vai sair mais caro de fazer. Agora, à medida que a gente vai evoluindo e fala assim, agora eu vou pegar essa geometria que era feita aqui para um processo tradicional e vou otimizar para a manufatura aditiva. Aí você pode se tornar um pouco mais competitivo. Mas o melhor mesmo é você pensar de antemão, falando assim, olha, esse produto será feito com manufatura aditiva. E aí você tem a chance de ter economias. Hoje ainda para volumes, assim, na nossa experiência, para volumes superiores a 50 peças, dependendo, lógico, da geometria, do tamanho e tal, 50, 500 peças, fica difícil ser competitivo. Aí já, talvez outros métodos sejam melhores, mas até esse número, a gente tem todas aquelas vantagens lá de agilidade de produção, de flexibilidade, de velocidade, tudo isso. Eu acho que, mas a minha expectativa, eu vou jogar essa expectativa até para os meus parceiros, fornecedores, é que aconteça com a matéria-prima algo que aconteceu na indústria de eletroeletrônicos, né? O poder aí de processamento ele vai duplicando a cada ano, mantendo o preço. Então, talvez na indústria aí de matéria-prima aconteça alguma coisa parecida, de redução de preço a cada ano, e aí as barreiras vão diminuindo de custo e a gente vai avançando cada vez mais em produtos de maior volume. Não sei, Thiago, se você conseguiu, o próprio Wagner conseguir complementar isso. Com certeza, eu posso responder essa, Thiago. Não, manda. Vamos lá. Como eu falei, a gente já atua nessa área de manufatura aditiva há pelo menos 10 anos e vivenciamos aí várias fases, né, da manufatura aditiva aqui no Brasil. E uma coisa é certa, o custo da tecnologia ele tem caído ano após ano. Dá para dizer que a gente avançou mais nos últimos 5 anos do que nos primeiros 25 anos de manufatura aditiva. E não só os custos têm caído, mas também a qualidade de entrega e a velocidade tem aumentado muito. Então, por exemplo, hoje, falando da tecnologia MJF da HP, as peças atingem 97% de isotropia. É um comportamento muito similar a de uma peça injetada. Então, restrições que eu tinha no passado em relação à resistência, eu já não tenho mais hoje. Eu mostrei algumas garras onde você tem vácuo, você tem passagem de ar comprimido ou de fluidos. As peças também feitas na tecnologia Multijet Fusion são estanques já de máquina, sem necessidade de nenhum tipo de pós-processamento. Então, as tecnologias, elas têm avançado tanto em qualidade de entrega e velocidade de produção, quanto em custos. Hoje, as principais matérias-primas utilizadas em manufatura aditiva, pelo menos nas impressoras 3D de escala industrial, elas são importadas.
A HP está fazendo, junto com alguns parceiros, um trabalho muito forte de fabricação local dessas matérias-primas. Então, eu entendo que uma forma da gente baixar esse custo por peça, vamos dizer assim, que hoje em dia inviabiliza a fabricação de peças por manufatura aditiva, dependendo da quantidade, né, ou do valor agregado da peça, uma vez que a gente tenha aqui no Brasil fabricantes de matérias-primas fazendo matéria-prima para essas impressoras 3D de escala industrial, com certeza esses custos vão cair. Não é uma coisa que a gente vai ver agora, na minha opinião, nos próximos 2 anos. Tá? Eu te diria que é uma coisa que a gente vai, talvez, experimentar nos próximos de 2 a 5 anos. E tudo passa, hoje em dia, para você reduzir o custo por peça ou, às vezes, viabilizar a fabricação de peças por manufatura aditiva, pelo design para a manufatura aditiva. E muita gente perguntou no chat sobre formação. Onde eu encontro conhecimento para projetar peças para a manufatura aditiva. Realmente isso é uma carência hoje, não só do Brasil, é uma carência, dá para dizer, em países desenvolvidos como Estados Unidos, Alemanha, né? Existe uma carência nesse tipo de conhecimento. Então, a gente tem essa missão de, juntamente com a academia, com as universidades, com as escolas técnicas aqui no Brasil, inserir esse assunto, esse tema na grade curricular, para que a gente tenha mais gente saindo das universidades, né, com essa visão, que para eu fabricar uma peça eu não estou limitado à usinagem, à moldagem por injeção ou à fundição, que existem outros métodos, né, que, dependendo do design da peça, podem ser muito mais vantajosos e do volume, né, de fabricação dessa peça, podem ser muito mais vantajosos. A HP tem investido muito nisso, tá, em gerar conteúdo de design para manufatura aditiva. Então, no site da HP, no site da SK, vocês vão encontrar já algum conteúdo sobre isso. E uma outra questão também importante nessa questão de design para manufatura aditiva são os softwares. Até um tempo atrás, só softwares ultra avançados lidavam com manufatura aditiva. Hoje em dia, a gente já tem softwares que já são largamente utilizados na indústria, como o SolidWorks, por exemplo, que já tem recursos de otimização topológica, né, de simulação de peças que serão fabricadas por manufatura aditiva. Então, isso tudo vai fazer com que o design para a manufatura aditiva cresça e esse conhecimento cresça também dentro da indústria, todo esse ecossistema trabalhando junto. Legal. Haddad, você quer complementar aí? Eu ia sugerir que a gente partisse para as considerações finais aí, começando por você. Eu passei o vídeo até de vocês, da HP. Eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa dessa aplicação ou a gente vai já para as considerações finais. Eu posso até comentar que um dos vídeos era do FIT ali. Eu vou emendar. Eu vou colocar de novo o vídeo. Uma das garras lá que pegava os cartuchos da HP, a gente fez. Tem uma pergunta que era relacionada às propriedades do material, isotrópica, ortotrópica e tal. Assim, para a tecnologia MJF, que é essa que a gente está usando da HP aí, a propriedade estrutural ela é quase isotrópica. Então, assim, tem resistência estrutural, não tem problema. O problema é em outras tecnologias, né, FDM, aí você vai ter propriedades que são mais difíceis de mapear. Mas nesse caso aí, a gente consegue resistência estrutural muito boa, que o material que a gente está usando aí é nylon, né, um PA12. E então, essa aplicação. Além dela ter uma geometria diferente, ela é mais leve e ela é bem resistente. Só esse comentário. Legal. Muito bom. Bom, eu agradeço aqui em nome da Bini, de todo mundo. Eu acho que todos nós aqui, a gente está abertos
para ajudá-los, o pessoal que está online, a trabalhar o que a gente conversou, né? A colaboração, que esse tem que ser o papel nosso para a gente desenvolver a nossa indústria, né? Então, essa é a minha mensagem final para todos vocês. E obrigado. Obrigado, Haddad. Tiago, você quer fazer suas considerações aí? Claro. Queria agradecer mais uma vez aí a possibilidade da participação da HP. Acredito que a gente conseguiu trazer um conteúdo bem legal, todo mundo aqui com conhecimento altíssimo em relação à manufatura aditiva. Queria deixar aí meu contato, né? O pessoal aí me procurar pelo LinkedIn vai conseguir me encontrar. Se tiver alguma dúvida, a gente bate um papo, conversa mais, consegue exemplificar e demonstrar algumas coisas a mais. Faremos isso com o maior prazer. Obrigado, gente. Legal, eu que agradeço. Wagner. Bom, agradeço mais uma vez em nome da SKA pelo convite e a todos que nos prestigiaram hoje, tá? Aos colegas aí, Haddad, Thiago, Odi, Galdino, que agregaram muito valor aqui nessa nossa discussão hoje sobre manufatura aditiva. Como eu falei lá no início, a manufatura aditiva tem entrado na pauta dos empresários, dos executivos. Tá? E até pegando o gancho das perguntas que eu li no chat, eu entendo que a manufatura aditiva e outras tecnologias habilitadoras de indústria 4.0, como robótica, entre outras, devem entrar também na pauta do nosso governo e também das universidades e academia. A gente precisa contar com o apoio deles para que a coisa se desenvolva mais rapidamente no Brasil. E isso ficou evidente agora, principalmente no momento da pandemia, né? Que o Brasil está muito atrasado em ciência e em tecnologia, teve grandes dificuldades durante a pandemia, principalmente em função da falta de investimento nesse tipo de tecnologia, tá? Não só em manufatura aditiva. E o próprio Odi mencionou aí o caso dos respiradores, né? O Brasil dependeu muito das indústrias, muito dos empresários, dos executivos para combater a pandemia. Então, isso precisa entrar na pauta também das universidades, dos centros de pesquisa e do governo para que a coisa, né, evolua mais rapidamente aqui no Brasil. Agradeço a todos que nos prestigiaram. Como o Thiago falou, estou lá no LinkedIn também, Wagner Cornelius. Qualquer dúvida, podem me procurar. Estamos à disposição de todos. E muito obrigado mais uma vez. Legal, obrigado, Wagner. Carlos. Bom, queria agradecer a todos, eu acho que foi um ótimo papo. Deixar uma última mensagem aqui como usuário da tecnologia, né? Às vezes a gente lê, a gente vê webinar, a gente lê livro, vê tudo, mas a hora que a gente vai experimentar é diferente. A gente experimenta e descobre coisas, descobre possibilidades que a gente não sabia antes, vantagens, desvantagens. Então, assim, para o pessoal que está na audiência aí, que é grande, minha sugestão é assim, experimente mais do que ler, mais do que assistir o webinar, acho que vale a pena. Com certeza vocês vão achar, como a gente achou na Flexis, dezenas, centenas de aplicações, eu acho que vale a pena. O FIT, que é o nosso Instituto de Pesquisa, ele tem lá uma linha também de treinamento, educação, e a gente tem feito alguns eventos, inclusive em parceria aqui com todos. Eu vou deixar aqui no chat do evento um link do YouTube que teve uma apresentação aí um pouco mais técnica da manufatura aditiva, do uso e tal. Eu vou deixar aqui, quem tiver interesse pode entrar lá. E também, mesmo esquema, LinkedIn, quem quiser o contato, meu nome está lá. Muito obrigado a todos. Valeu, obrigado, Carlos. Eu queria complementar aí até o que já foi, tinha até algumas dúvidas ali, algumas perguntas no chat e o pessoal falou um pouco, Wagner falou bastante sobre isso também, do papel da academia, né? Qual é o nosso papel aqui na academia, então, aqui no INSPER, com relação à questão da manufatura aditiva, economia circular e sustentabilidade, né? Eu acho que nós temos
na minha visão, um papel importante de produção de conhecimento, né? Então, que é o desenvolvimento tecnológico, né? A pesquisa aplicada, a pesquisa de base, mas, acima disso, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande com a questão das pessoas, né? E eu queria terminar minha fala com isso. O nosso foco deve ser nas pessoas. Eu acho que acima da tecnologia, não adianta nada a gente ter tecnologia se a gente não tiver as pessoas preparadas e engajadas com o que é necessário. Então, a gente tenta lá inspirar os nossos alunos, atualizar com os programas de pós-graduação, os profissionais que estão no mercado. Nós temos aqui os laboratórios super bem preparados, especialmente para a manufatura aditiva e outras tecnologias digitais. E nos cursos, e aí com muita relevância no curso de graduação, os nossos alunos, os nossos formandos engenheiros já saem com esse mindset de manufatura aditiva. Eles aprendem manufatura aditiva antes de qualquer outro processo de fabricação. A partir do primeiro semestre, eles já são apresentados a essa tecnologia, e é muito legal ver lá no final que eles não têm essa restrição, e me surpreende, porque eu tenho, da minha formação, então muitas vezes essas restrições estão impregnadas, né, na nossa cabeça, é difícil de tirar, e eles já não têm. Então nós temos esse mindset, os alunos que vão sair, estão saindo, né, vão chegar no mercado com esse preparo. E acima disso, acima até da manufatura aditiva, eu acho que a questão da sustentabilidade é fundamental, né? Produzir pessoas, capacitar pessoas que têm esse mindset de sustentabilidade e que estão preparadas, estão preocupadas e engajadas com as questões do meio ambiente. Eu acho que isso é super importante, para além dos engenheiros que resolvem os problemas das pessoas, mas fazer isso, melhorar a vida das pessoas sem causar impactos no meio ambiente. Eu queria aproveitar para agradecer a cada um de vocês que participou aqui comigo dessa discussão. Acho que o papo foi super legal. Agradecer a todo mundo que conseguiu assistir, a gente atrasou um pouquinho aí, e agradecer ao pessoal da organização pelo convite e pelo espaço aí mais uma vez. Obrigado, Adriana. Eu que agradeço a cada um de vocês, e tenho que comentar que fechou com chave de ouro, Galdino, ótima colocação na sua consideração final. Então é isso, agradeço novamente a participação dos nossos convidados, que dividiram conosco tanto conhecimento e certamente contribuíram para o futuro da indústria produtiva. E quero agradecer também ao nosso público que nos acompanhou, se manteve ativo, enviando tantas questões. E para quem quiser assistir novamente, ou para quem perdeu o nosso painel, logo mais vamos disponibilizar no canal da FIE. Acompanhe nossos canais, periodicamente vamos trazer muito conteúdo, muito conhecimento do setor aqui no FIE Talks. E lembrando que em 2021 temos a FIE, os dias 20 a 23 de julho, no São Paulo Expo. Acesse nosso site e conheça as novidades. Obrigada novamente e até mais. Obrigado, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado.